Os moradores de São Bento do Sul, no Planalto Norte, passaram por uns momentos de tensão, viu? Tudo por quê? Após um perfil divulgar que 3 escolas sofreriam massacres. O suspeito de ter criado a conta foi identificado. A Tabata Porte volta agora para conversar ao vivo com a gente. A gente poderia falar de brincadeira de mau gosto, poderia citar tantas outras expressões, mas tem que dizer o quê? É um trabalho para a polícia e foi o que aconteceu, né, Tabata? Pois é, Sabrina, além do trabalho para a polícia, imagina a atenção dos alunos e principalmente dos pais ao saberem de uma notícia dessa que correu nas redes sociais. Foi um adolescente de 13 anos que criou uma conta anônima, criou um perfil anônimo numa rede social e aí o que ele fez? Ele divulgou um número de massacres que teriam sido realizados em 3 escolas e disse que ainda teriam mais 3 escolas que receberiam esses massacres. São as escolas São Bento, Castelo Branco e Froebel. E aí, por conta disso, os pais ficaram apreensivos e deixaram de levar os filhos para essas escolas. Após, então, as forças de segurança saberem desse caso, a Polícia Militar iniciou, então, rondas preventivas nos arredores dessas escolas. Já a Polícia Civil, então, iniciou investigações e, com o auxílio do setor da CyberGaeco do Ministério Público de Santa Catarina, foi possível, então, identificar esse suspeito, um adolescente, como eu falei, de 13 anos. Conforme o delegado, o menino, ele não tinha armas em casa, ele não possuía armas, explosivos ou outros materiais que comprovassem, então, essas ameaças que ele fez, né, que comprovassem que ele faria esses massacres. Mas o celular do adolescente ele foi apreendido para, então, a Polícia Civil dar andamento nas investigações. Segundo o delegado Gil Ribas, o menino confessou ter criado esse perfil, disse que está passando por problemas pessoais e que não tinha a intenção de realizar esses massacres. A gente tem um vídeo do delegado Gil Ribas, vamos acompanhar o que ele diz. Ao meio da tarde já tínhamos então um suspeito de ter criado esse perfil e um possível endereço da onde estavam operando. Representamos ao Poder Judiciário pela expedição de um mandado de busca nesse local. Por volta das 18h30, a Polícia Civil se dirigiu ao local e efetuou o cumprimento desse mandado, onde verificamos que na residência não havia armas, não havia explosivos ou outro artefato que indicasse uma periculosidade mais elevada que pudesse comprovar a iminência de um ataque, de um massacre na escola. Então, apreendemos o aparelho de telefone celular que teria sido usado para a criação desse perfil, que vai ser encaminhado para a Polícia Científica fazer a extração de dados e elaborar um laudo pericial que vai subsidiar o relatório de investigação da Polícia Civil sobre a autoria dessa ameaça. Esse adolescente ele deve responder, então, por esse caso e ele foi encaminhado aos órgãos de proteção infantis. Sabrina, eu volto com você. Como você falou, é uma brincadeira de muito mau gosto, né? Se é assim que a gente pode dizer. Num caso de polícia. Então, para esse adolescente, ao imaginar que simplesmente criar um perfil ou que o mundo dos videogames, né, é como o mundo real, vira caso de polícia, pode virar punição, tem toda uma situação em que ele precisa responder agora por isso. Obrigada, Tabata, por trazer essas informações para a gente. São vários os pontos a se analisar, né, quando a gente vê uma situação dessa. Secretaria de Educação, que precisou agir rápido, agiu. Polícia agiu rápido também, inclusive na identificação. 13 anos... É um recém-adolescente, né? Uma criança, está saindo ainda da infância, está naquela mistura de uma ingenuidade, de uma inocência, de um mundo que começa a entrar, mas que já sabe discernir o que é certo e errado. Tanto que ele assumiu e disse, olha, eu estou passando por problemas pessoais. Então, que problemas são esses? Trabalhar isso tanto em casa e numa ajuda profissional, sim. Existem os profissionais para isso e também a gente achar que somente em grandes centros urbanos isso vem acontecer. A gente teve uma tragédia ali, oeste do estado, no município pacato, tranquilo, Saudade, lembram a história? Está preso, entrou numa creche.
E por isso que a gente não pode deixar passar quando algo surge, um tom de ameaça e mais ainda, ameaçando escolas utilizando o termo massacre. Tem que ser muito trabalhado esse adolescente aí para ele entender o que é o mundo, o que é a realidade e quem sabe algumas atividades no dia a dia, até para entender como é a vida, pode ajudar esse adolescente a ter uma formação melhor, não é?